Olá e bem-vindos a mais uma edição do Commodities Corner. Nosso convidado de hoje é Jeffrey Woodruff, analista de crédito de gás e petróleo para a Europa, Oriente Médio e África e diretor sênior da Fitch Ratings. Seja bem-vindo, Jeffrey. Uma das principais histórias do mercado sobre petróleo no momento são os efeitos dos preços da commodity sobre o rublo e a economia russa. Como isso se reflete em escala mundial? Isso é interessante, porque parece que o que está acontecendo na Rússia é um pouco exagerado. A mudança na taxa de câmbio de outros países que dependem das exportações do petróleo, como o Irã, a Nigéria, o Cazaquistão, a Venezuela ou a Noruega, não foi tão drástica como na Rússia. Então eu diria que o que está acontecendo com a moeda russa não está ligado apenas ao petróleo. Eu acredito que as sanções e as preocupações gerais com a economia russa também estão pesando sobre a situação. Dito isto, o outro lado dessa história é que talvez os russos estejam à frente das tendências, pois ao permitir que sua taxa de câmbio flutue, a pressão sobre a moeda começa a diminuir. À medida que o preço do petróleo cai, alguns desses outros países têm uma taxa de câmbio mais controlada. E por isso, talvez estejam adiando a desvalorização inevitável ou as futuras consequências necessárias. Durante a última reunião da OPEP, foi votado para que não se cortasse a produção de petróleo para conter a maior queda dos preços em 5 meses. Eles estão aumentando o excesso de oferta e o segundo maior membro do grupo, o Iraque, acrescentou cerca de 300 mil barris por dia. Como isso afetará o preço? Certamente, isso não vai ajudar a situação. No entanto, esse aumento da produção iraquiana tem sido uma dinâmica interessante quando consideramos os outros membros da OPEP, que têm compensado a queda na produção da Líbia e do Irã, tornando as coisas relativamente estáveis entre esses três membros. A Líbia, no entanto, também progrediu muito em relação à restauração da produção. Agora, com o aumento da produção do Iraque, se a demanda atual permanecer fraca até 2015, principalmente da Europa e na China, eu acredito que os preços ainda poderão continuar baixos, pelo menos no primeiro semestre do próximo ano, porque nós realmente não vemos qualquer sinal de recuperação na Europa e, como mencionei, a China está desacelerando. Parece que o único país em crescimento são os Estados Unidos, que estão aumentando sua própria produção de petróleo. Com tanta coisa acontecendo no mercado de petróleo, é possível prever um cenário para a commodity? Essas coisas nunca são fáceis. É sempre difícil prever o mercado do petróleo. Mas em toda a minha experiência, eu nunca vi uma divergência tão grande em tais previsões dentro de um ano. O que eu quero dizer com isso é que algumas previsões de vários bancos em Londres colocam os preços a $70 no ano que vem. Outras previsões colocam os preços a $90. Estas previsões são de apenas um ano e, no entanto, a divergência é grande. Como eu disse, nunca é fácil prever essas coisas. Mas se a situação de oferta permanecer, com mais barris entrando no mercado e sem aumento na demanda, eu acredito que a única coisa que podemos todos concordar é que o barril a $100 provavelmente não será uma opção no futuro próximo. Empresas e países terão que se acostumar com esse novo ambiente de preços, ou os produtores terão de rever suas despesas de capital, seus planos de investimento, ou os consumidores terão um impulso com os preços mais baixos do petróleo, o que poderia gerar um pequeno estímulo econômico. Muito obrigada pela participação, Jeffrey. Isso encerra o Commodities Corner de hoje, mas continuem conectados para mais atualizações e entrevistas exclusivas. Até mais!